Olá, tudo bem? Na aula passada, nós vimos um pouco do Snap automático. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês mais vantagens do uso do Snap automático. Nós vamos já traçar uma base de modelagem, vou traçar uma base de uma saia, e eu vou mostrar em que pontos o Snap automático vai ajudar muito a gente. Além disso, eu vou mostrar uma outra função que eu gosto muito, que é a função pontos por interseção, que ajuda pra caramba quando você precisa fazer moldes que têm pontos em interseção de elementos. Isso é fantástico, é uma função que eu adoro e eu uso bastante. Tá certo? Espero vocês no vídeo. Vamos lá, então? Bem, para traçar uma base de uma saia, o primeiro passo que eu vou fazer é criar um retângulo de 48 de largura por 58 de altura. Então, eu vou vir aqui na função retângulo. Veja que eu já estou com o snap automático acionado. Então, aqui você vê que aqui mudou a cara das coordenadas. Então, eu aqui crio. Quando eu vou criando, ele já me dá aqui uma prévia com algumas linhas guias que podem me ajudar. E aí a primeira vantagem que eu vejo no Snap automático é a seguinte: eu não preciso levar o meu mouse lá em cima. Eu venho aqui, no X vai ser 48, eu digito 48, já vai aparecendo lá em cima. Eu dou o Tab, ele já vai para baixo, 58, e aí eu vou dar Enter. Quando eu dou Enter, ele vai me mostrar aqui, aonde é essa medida, com esses xizinhos aqui, que eu posso botar tanto para um lado quanto para o outro, quanto para cima também. Se eu diminuir, vai aparecer lá de cima, que ele, olha, está ali, 48, posso fazer 48 aqui para cima, para um lado e para o outro. Então, eu vou escolher aqui, e aí eu já marquei 48 por 58. O próximo passo é marcar a altura do quadril, que é 20. E aí, se eu estivesse utilizando o por coordenada normal, eu teria que primeiro dar um snap aqui, confirmar e depois dar outro. Agora não, eu paro o mouse aqui. Quando eu paro o mouse aqui, ele faz ali uma cruzinha amarela, e aí eu já venho aqui e coloco 0 no X, e coloco Tab 20 no Y, dou Enter e ele já marca aqui para mim. E aí eu teria que vir aqui e botar um ponto aqui do outro lado também para poder marcar e depois ligar com a reta. Não vou precisar, por quê? Porque eu venho aqui, paro o mouse aqui, ele já pegou esse ponto como referência, clico, ele já me ajuda a fazer ele aqui na reta direitinho, na horizontal direitinho, e quando eu encosto aqui, ele me diz aqui que houve a interseção. E aí eu clico aqui, marcando a altura do quadril, confirmo, cancelo. Aqui eu vou marcar o meio, eu já acho ali o ponto médio, confirmo, venho até aqui embaixo, ponto médio de novo, confirmo, cancelo, e eu já tenho traçado aqui a estrutura da minha saia. O que eu vou fazer agora? Marcar aqui os pontos que vão definir aqui o resto da minha saia. Também usando o quê? Por coordenadas. Então, a primeira coisa que eu vou baixar aqui é o rebaixamento. Eu marco aqui, eu paro aqui, marcou 0 no X, 2 no Y. E aí eu dou Enter, ele já me põe aqui o pontinho, confirmo, cancelo. Agora, daqui para cá, eu vou marcar 20, que é o quadril já com a cintura, com a pence. Eu vou traçar essa saia sem pence. Na próxima aula, eu vou mostrar como é que a gente usa a função de pence, que é bem interessante também. Então, eu venho aqui, marco. Não, não preciso nem marcar, né? Opa, fiz aqui errado. Ctrl Z. Eu venho aqui, deixei o mouse aqui, já venho aqui no X, é 20. No Y é 0, dou Enter, ele já vai marcando o ponto aqui. Agora, eu vou daqui, volto aqui para cá de novo, né? Cancelei, venho aqui, deixo o mouse aqui, já venho ali, coloco 10. Vou no Tab para o Y0, confirmo, cancelo. Venho aqui agora, eu vou marcar 1,5 para cada lado, 1,5 no X. Lembrando que o Audacity não aceita vírgula, tá? Enter, e aí eu venho, ponho 1 para cá e 1 para cá. 1,5, né? Um ponto para cá, um ponto para lá. E aqui para baixo eu vou marcar o meu ponto, que é a profundidade da pente, de 13. Venho aqui, 13 centímetros. Ele já me deixa marcar o ponto aqui. E vou fazer a mesma coisa, fazer as marcações aqui do outro lado. Aqui é 1 centímetro, Enter.
Então, veja que só nessa brincadeira eu já ganhei muito tempo, porque eu não precisei confirma, cancela, marca o outro, que nem foi aqui, de um lado do outro. Então, assim, só nisso o snap automático já ajuda muito. Agora aqui, eu vou marcar 19 centímetros, que é a altura a cintura, né, da frente. Então, eu venho aqui 19 no X, 0 no Y, Enter. Depois vou marcar aqui 9,5, que é o meu para começar a descer a pence ali, fazer a pence um para cada lado. 9,5. E agora coloco 1 centímetro para cada lado. Opa, errei ali, cliquei. Botar 1 centímetro aqui para cada lado. 1, 0 no Y. Opa, não pegou. Vamos lá. Ah, tá. Eu não estava com a função clicada. Eu descliquei a função. Então, paro o mouse aqui. 1 centímetro, 0 no Y, Enter. E aí eu tenho aqui, ó. Marquei 1 centímetro para um lado. Confirma. Marquei 1 centímetro para o outro. Cancelo. Vou aqui e vou marcar 9,5 para baixo agora. 0 no X. 9,5 no Y. Pronto. Agora, o que eu preciso fazer é justamente ligar eles com uma reta. E aí agora vem o grande tchan. O que acontece? Eu tenho que fazer uma curva que ela saia, que ela venha daqui até esse meio aqui. Não tem ponto nesse meio. Eu posso utilizar esse ponto aqui, ó, ponto por interseção ou por interseção. E aí ele é bem legal, porque como é que ele funciona? Eu vou clicar em dois elementos e aí onde esses dois elementos estiverem em interseção, ele vai colocar um ponto no meio. E aí eu posso dividir esses elementos. Eu posso usar ele para cortar. Vamos supor que eu quisesse cortar essa linha, eu posso usar o por interseção e dizer que eu quero que ele corte o primeiro, nenhum ou ambos. Vai cortar os dois de uma vez só. Então, aqui eu vou botar primeiro nenhum, só para vocês verem como é que ele vai colocar o ponto. Aqui, ó, eu clico nessa curva, nessa reta, e nessa outra reta ele botou um ponto aqui no meio, e aí agora eu vou usar a curva. E aí, na hora de usar a curva, eu vou ter dificuldade, eu pelo menos não gosto, ó lá, de usar o snap automático com a curva. Ele me deixa meio limitado, ele quer dizer para onde a minha curva vai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou desabilitar o snap automático e aí eu vou começar a fazer a minha curva. Eu vou ter que usar o snap normal aqui, ó, snap, confirmo, clico, clico, clico e venho aqui e snap, confirmo, e eu não vou logo começar a fazer outra curva, tá vendo? Eu sempre aconselho isso, não faça isso. Cancela, aí vem aqui, snap, confirma, e você começa a construir a sua outra curva. Veja que o fato de eu não ter usado... Opa, errei aqui. Eu cancelei antes da hora. Deixa eu apagar aqui. Fazer de novo a curva. Snap, confirma. Clica, 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 snap, confirma e cancela. Veja que o fato de eu ter desligado o snap automático não me fez uma curva perfeita, mas a gente sabe manipulação, modificar, e aí também se eu tiver aqui com o snap automático ligado no modificar, ele vai me dificultar aqui que eu pare onde eu quero que ele pare. Ele vai ficar me dando aí algumas sugestões aí de ângulos, então eu também não gosto de utilizar aqui com o snap automático habilitado para consertar a curva. Aqui eu tenho a minha curva, definindo aqui. Vou pegar aqui, vou fazer a curva aqui do outro lado. E aí agora eu vou fazer a curva aqui, não vou me ligar aqui na pence, que eu vou usar depois a função de pence, como eu tinha dito para vocês. E aí eu venho aqui, construção,
curva, e aí eu venho fazendo a curva aqui. Agora eu já vou usar o snap automático. Para quê? Para fazer isso aqui, ó. Deixa eu ligar o snap automático. Eu venho até aqui com ela reta, tá vendo? Aí eu clico, depois eu venho aqui, desligo o snap automático. E aí eu vou fazendo o resto da minha curva. Também posso utilizar essa desse jeito. Uma coisa que eu sinto falta às vezes é de uma tecla de atalho, para não ter que ficar indo lá toda hora, mas isso é bobeira também, né? Vai fácil. Então aqui, ó, acionei o snap automático, para quê? Para fazer até aqui reto. Deixa eu tirar daqui. Até aqui eu quero reto. Aí eu venho aqui e utilizo a guia. Daqui em diante, eu quero que ele faça uma curva. Aí, ó, nesse caso aqui, eu acho que eu até consigo fazer ó, ela toda direto no snap automático, tá vendo? Acho que só vou precisar dar uma corrigidinha aqui. Modificar. Então, rapidinho aí, eu usei o snap automático para traçar uma função. Ainda conheci aqui a função de pontos por interseção, que vai fazer a interseção entre elementos. Então, olha aqui, ó, eu tenho aqui uma curva. Olha que interessante. E aqui eu tenho uma reta. E aí você vai ver que essa reta e essa curva tem vários pontos onde elas têm interseção. Então, eu vou vir aqui, pontos por interseção, vou mandar aqui dividir o primeiro, por exemplo. Clico primeiro na reta, depois eu clico na curva, e aí ele vai colocando ponto, tá vendo? Ó, clico na reta, clico na curva, e aí ele vai cortar sempre o primeiro. Ó, cliquei primeiro nesse, cliquei segundo nesse, cliquei primeiro nesse, cliquei segundo nesse. E aí ele vai criando esses pontos, e agora, como eu mandei ali dividir o primeiro, olha que interessante. Ele passou a dividir os meus elementos. Ó. Como do segundo eu só cliquei na curva, ó, ele divide os meus elementos. Eu utilizava muito isso quando eu usava o Audaces 11 e o Audaces 8 e 10 para fazer assim, coisas desse tipo. Às vezes eu tinha retas que para poder cortar e tirar essas pontas quando fazia se necessário. No caso, às vezes, quando eu não tinha o snap automático para poder ligar. Então, aqui eu vim aqui e cortava até botar para cortar ambos. Esse, cortei. Aqui, ó. E aí eu podia fazer isso, deixava o meu molde mais limpo, até para limpar o molde. Tá certo? Aí agora aqui, ó, deixa eu dar uma limpada nisso aqui, né? Não, eu jogar isso aqui fora. E agora aqui o que eu tenho é só que fazer a extração do meu molde. E aí depois eu vou mostrar aqui como é que eu faço a pence. Bem, como é que vocês puderam ver, o snap automático ele ajuda bastante, agiliza a sua produtividade, porque facilita muito o uso das funções. Você pode economizar tempo e você ganha o quê? Produtividade. A gente sabe que dentro da indústria hoje, produtividade é a palavra-chave. Então, você vê aí o uso do sistema CAD agilizando muito esse processo de criação de modelagem. Além disso, nós vimos a função de pontos por interseção, que também ajuda bastante e pode ser utilizada em várias situações diferentes. Tá certo? Eu espero que você esteja gostando aí dessa série de vídeos. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Meus contatos estão no final do vídeo. Ou comenta aqui que o pessoal da Audaces também vai responder para vocês, tá certo? Deixar para vocês um forte abraço até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.